Jesus Cristo vive e reina, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa mensagem nessa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, e vamos ler dos versículos 8 a 10. Mateus 28, de 8 a 10. Diz assim: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nosso bom Pai, soberano Senhor do universo, que a Tua palavra ache o lugar adequado no nosso coração para nos transformar, para nos fazer filhos agradáveis a Ti. Nos entregamos ao Senhor para esse momento, Pai, a fim de que o Senhor manifeste os Teus desígnios para nós por meio da Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos nessa oportunidade sobre a expressão do versículo 10: não temais. Não temais. São palavras de Cristo, de Jesus quando ressurreto, e o Cristo ressurreto diz a Maria Madalena e a Maria, esposa de Alfeu, estas palavras: não temais. Essas palavras, elas são ditas em virtude do medo humano que estas duas mulheres estavam passando, e era um medo misturado com alegria. O versículo 8 diz que elas apressadamente retiraram-se do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria. Notem que medo e alegria fazem parte da fé, da experiência da fé dos servos do Senhor. O medo é humano e a alegria é humana. E quando o Senhor Jesus disse para elas: não temais, Ele disse isso em relação ao medo que elas estavam sentindo. Não temais, são palavras ditas pelo Cristo ressurreto também no momento em que Ele recebia a adoração. Olhem no verso 9, que Jesus vai ao encontro delas que estavam correndo e disse para elas: salve! Elas então aproximaram-se dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. No momento de adoração, Jesus disse para elas: não temais. Num momento de medo, Jesus disse para elas: não temais. No momento decisivo da sua vitória, Jesus disse para elas: não temais. E essa é a palavra do Cristo ressurreto para o seu povo em todo o tempo. Agora, meus irmãos, alguns pregadores, alguns professores dizem que a expressão não temais tem um mito de aparecer 365 vezes na Bíblia. Dizem que é um mito, uma invenção de pregadores. Porque essas pessoas que afirmam que não temais aparece cento e poucas vezes nas Escrituras, elas averiguam as Escrituras nas traduções. Então, geralmente esses professores que estão dizendo que não temais aparece cento e poucas vezes na Bíblia, eles consultam as traduções em português e em inglês. Acontece que os eruditos, os estudiosos hebraístas, eles analisaram o verbo iare na língua hebraica, iare e suas variantes na língua hebraica, e que no texto do Antigo Testamento, na chamada Tanakh, ou texto massorético do Antigo Testamento, se encontra 300
305 vezes ou 304 vezes, dependendo, né, dos manuscritos, 304 ou 305 vezes a expressão não temais. E quando se agrega a expressão no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, aí surge 365 expressões não temais. Ou seja, não são 365 versículos, são 365 vezes que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento apresentam não temais. Não temais é palavra de Deus, meus irmãos. Não temais é palavra de Jesus Cristo para os seus discípulos em todo o tempo, para todos os dias da nossa vida. E é por isso que eu quero usar essa expressão aqui para a nossa mensagem de hoje. Não temais. Não temais, Jesus venceu tudo. Jesus venceu o pecado e as suas terríveis consequências de condenação. Não temais. Jesus venceu o mundo e a sua rebelião contra Deus, que chama o juízo de Deus. Não temais. Jesus venceu a morte que destrói a vida, a morte que separa o homem da vida que é Deus. Jesus venceu. Por isso, não temais. O Senhor Jesus venceu tudo. Não temais, meus irmãos, mesmo sentindo medo. Pela palavra de Deus, mesmo tendo medo das situações, não temam. Pela obra do Espírito Santo que opera no nosso coração, a fé santíssima que nos conduz à vida eterna, pela obra do Santo Espírito, mesmo sentindo medo, não temam, resistam, creiam, confiem, exerçam fé, mesmo diante da fraqueza e debilidade humana que todos nós temos. Então, meus irmãos, não precisamos temer, é isso que o Senhor Jesus diz, não temais. Jesus venceu tudo, não temais, mesmo sentindo medo, não temais, meus irmãos, as mais terríveis crises, não temais a pandemia, não temais a crise econômica que pode advir, não temais a conturbação política, não temais revoluções, não temais guerras que podem surgir, não temais. É isso que o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vencedor do pecado e da morte, no seu trono de glória e de misericórdia, continua nos falando a cada dia, não temais. No meio dos nossos medos, cada dia que nós enfrentamos dificuldades, problemas, situações muito maiores, muito mais transcendentes da nossa capacidade de resistência, durante todos esses dias maus e dias bons que nos assaltam às vezes o medo, vamos ouvir o Senhor e vamos tomar essa palavra, não temais. Não temais é palavra de Jesus nos animando, não temais é palavra de Jesus com a sua presença, não temais é a promessa do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Não temais é para todo dia, todos os dias da nossa vida, porque Ele está vivo e Ele está conosco. E então nós podemos dizer, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, a minha exortação para os irmãos nesses dias é: coragem, o Senhor está no trono reinando, o Senhor está vivo e está cuidando de nós, ouçamos a sua voz, não temais. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe, meus irmãos.